Aqui estamos, mais uma live. Estamos dia 14 de novembro de 2022, conectados. Vamos ver quem se conecta. Estamos no Instagram e no YouTube, como a gente costuma nas nossas Missions Live da segunda-feira, e com muita novidade, né? Amanhã vai ter o grande movimento. Amanhã vai ter o grande movimento. Oi, Corrinha! Estou aqui hoje muito emocionada. Coloquei uns brilhos, porque por que não colocar brilhos? Me diga, se a vida é linda, a vida é boa, a gente que tem que saber viver, somente isso, viu? Hoje, sendo já às quase 10 da noite, eu prometi que ia fazer a live mais cedo, mas há coisas que acontecem na vida. Isso se chama vida, dizia a minha vovó. Como é que você está? Deixa aí o seu comentário, tá, Corrinha? Quero saber como é que você está. Então, a nossa live de missões hoje com novidades, fazendo desafios, né? Eu estou aqui, como sempre, no YouTube com os nossos slides, já vou estar abrindo, mas primeiro eu vou fazer a nossa oração, para a gente possa estar nesse clima, nessa atmosfera profética, nessa atmosfera celestial. Vamos trazer o céu para nós, amém? Nós somos agentes de milagres, somos profetas do Senhor, sacerdócio santo. A nossa oportunidade está mudando a atmosfera aonde a gente for, quando a gente se coloca na breja, né? Na mão do Senhor, quando a gente se coloca nessa posição. Então vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra, compartilhando hoje, Senhor, essa novidade do Seminário de Missões. Papai, eu te peço, Senhor, que tomes o controle de tudo, que tomes a direção, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, que nós possamos ser cativados pelo teu Espírito, que a alegria do teu Espírito possa nos envolver da cabeça aos pés, que nós possamos ser incendiados pelo teu fogo santo. Raman tereme comanácia. Estamos aqui, meu Senhor, ao teu serviço, papai. O Senhor deu a ordem para invadir as redes e nós assumimos, papai, com todos os temores que a gente tinha no começo, papai, mas ainda com consciência e com compromisso, papai, para não estar fazendo de forma relaxada. Nós queremos te honrar em tudo que viemos fazer. Por isso, toma as nossas vidas em tuas mãos e conduza-nos conforme o teu querer. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aqui estamos abrindo os nossos slides. Depois você vá para o YouTube para poder acompanhar. Amém? Como a gente sempre faz, eu gosto de poder fazer bem visível o nosso estudo de cada segunda-feira. E hoje, com novidade, como eu falei, anunciando e desafiando a tua fé para que você possa estar nos apoiando nesse projeto missionário que a gente vai estar realizando no dia, a partir do dia 5 de dezembro, nesse mês de dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, trazendo uma nova consciência missionária para você que faz parte da igreja, para toda a igreja do Senhor. Amém? Então, hoje, nos focamos naquele ide do Senhor, nos focamos naquele chamado, naquela ordem que Jesus deu aos seus discípulos, e hoje nós trazemos para a nossa vida, porque nós somos os discípulos desta geração, né? Os discípulos do Senhor Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15, perdão. Que é importante que a gente possa estar focados na palavra de Deus, entendendo as ordens que o Senhor nos dá, não são sugestões, não são não trouxe a debate de opiniões, o Senhor deu esse direcionamento, foi uma ordem para toda a sua igreja, para todos os seus discípulos, para todos os seus discípulos, não foi só para João, não foi só para Marcos, não foi só para Pedro, não foi só para alguns, foi a ordem que ele deu para todos os seus discípulos. Então, se você é discípulo do Senhor, precisa assumir esse chamado, essa ordem, essa orientação da parte de Deus para poder estar assumindo o seu papel. É claro que nós temos ensinado durante muito tempo que quando a gente fala de ir
às nações, literalmente deixar sua vida e se colocar naquela posição de ir ao campo missionário, de ir às nações, de assumir o seu papel como discípulo do Senhor, levando o evangelho a toda criatura. Então, nós sabemos que não são todas as pessoas que vão às nações, mas sim devem ser todas as pessoas que conhecem o Senhor Jesus, que foram formados na palavra, que tiveram experiências com Deus e que começaram a andar com o Senhor, devem assumir essa posição de começar a anunciar o evangelho no lugar onde você estiver. Amém? Então, nós estamos aqui, paz e graça, Leandro, seja bem-vindo à nossa live. Nós estamos aqui, então, conectados, sabendo que Deus está nos conduzindo, sabendo que Deus está no controle de tudo, sabendo que Ele vai nos ajudar. Nós não sabemos, às vezes, como é que vai ser, né? Obedecer ao chamado do Senhor. Mas Ele disse claramente para todos os seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O versículo 16 continua falando a respeito de fazer discípulos, né? Continua falando a respeito dessa orientação, mas a ordem principal, a ordem primeira é essa, né? Ide no nome do Senhor, ide por todo mundo. Então, aí eu falava, né? A primeira coluna é aquela que vai, aquela pessoa que se dispõe, e a gente sempre fala e tenta dividir ou organizar de alguma forma o exército de Cristo. Tem aqueles que compram a briga na intercessão constante, né? De estar cobrindo os missionários no campo, de estar orando para que o Senhor proveia, traga provisão para eles, né? Orando porque se levantem doadores alegres, pessoas que queiram investir, ajudar esses missionários lá no campo missionário. E eu tenho tido essa experiência de todos os frentes, né? Dessas três colunas. Eu, no meu processo como formação, né? Nesse processo de formação que Deus trouxe à minha vida, eu comecei orando pelas missões, né? Eu comecei intercedendo, eu comecei aprendendo a cobrir os missionários com orações, né? A poder estar clamando porque o Senhor levante novos missionários. Eu comecei a ser estruturada na vida de oração. E teve um momento em que eu entendi que eu precisava começar a agir, né? O Senhor começou a me prosperar, eu comecei a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, comecei a me tornar uma doadora alegre, né? Do dízimo eu passei ao vintíssimo, ao trintíssimo, ao quadrintíssimo, não sei como se diria, não sei se, eu estou brincando, não sei se como se fala, né? Cinquentíssimo, né? Mas aí fui me doando cada vez mais. Aí eu perdi o controle de saber quanto que eu estava doando. Eu simplesmente via que que a igreja precisava, que a obra de Deus precisava, e eu comecei a me doar, né? E eu me lembro que teve uma hora que o Senhor chamou literalmente, de forma radical, larga tudo e me segue, né? Aí falou a respeito do chamado de missões, da hora que tinha se cumprido o tempo na minha vida para eu ir ao campo, né? Ir, então, por todo mundo e pregar o evangelho. Eu me lembro que foi específico que ele falou que ao respeito das missões, eu estaria indo na minha terra, que era uma oração que eu vinha era algo que eu vinha pedindo para Deus desde que eu me converti, né? Porque na minha cidade não tinha uma igreja, né? É, tinha apenas a igreja católica e uma igreja batista bem tradicional que não permitia o mover do Espírito Santo. Então aquilo, né? Eu não me achei numa igreja, eu precisava de uma igreja. E aí eu fui embora, o Senhor me levou para as nações, eu viajei para a Espanha, morei na Espanha, voltei para o Brasil, comecei a morar no Brasil. Mas aí eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu estou na plenitude com Cristo, eu tenho meu Salvador e a minha família não tem. Então eu pedia para Deus isso, né? Eu comecei a clamar ao Senhor para que um dia ou eu fosse ou o Senhor enviasse missionários. Mal eu sabia que já existiam servos do Senhor fazendo missão lá, mas essa era a minha oração, né? Diante da minha ignorância, do meu desconhecer a situação, né? Então, eu sei que na minha cidade, no meu bairro, não tinha.
uma igreja para que a minha família pudesse congregar. Eu já estava pregando para alguns dos meus irmãos, já tinha uma irmã conversa, já tinha, e ela recebia a palavra por mim desde longe, mas ela passou pelo mesmo processo que eu, de não ter uma igreja onde congregar, né, filho? Se você lembrar, como eu já relatei, eu passei 2 anos sem congregar, né? Eu me converti no sul da Argentina, fiquei um ano em Buenos Aires, retornando à minha cidade, e sem congregar, sem ter uma igreja onde congregar. Aí eu fui trabalhar na Espanha, fiquei mais um ano lá sem congregar, né? Porque eu não achei igreja na ilha onde eu fui trabalhar, na Ibiza, e eu conheci o caos lá, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu vi tanta placa de igreja que eu fiquei desesperada. Deus me deu uma igreja para eu congregar. Aí eu comecei a congregar, comecei a servir, super feliz, mas estava aquilo no meu coração de que na minha cidade não tinha. Seja bem-vinda, bem-vindo, Flávio. Deus abençoe. Aqui falando sobre missões, como é de nosso costume, né, nas segundas-feiras, nossa live mission. E hoje fazendo foco na questão do ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não sei se está me ouvindo bem, deixe algum comentário para eu saber, mas eu estou vendo que a tela está ruim para mim, né? No Instagram, não sei o que está acontecendo. Mas aí no YouTube eu estou bem, eu tô conseguindo continuar a transmissão, né? Só estou vendo vocês, não sei se vocês me veem. Aí, focando em Marcos, no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 15, onde fala aquela ordem do Senhor Jesus de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nem estou contando a minha experiência de como foi difícil para mim não ter uma igreja onde congregar, mas passar esses 2 anos lendo a Bíblia, na vida de oração, e ficar desesperada. A Bíblia me convenceu de tamanha forma, me deu uma fome, uma sede tão grande de eu fazer parte do corpo de Cristo, que eu seja o levante do inferno que tenha inventado nesses 20 anos, ele nunca me fez nem sequer passar pela minha mente, nunca passou pela minha mente eu deixar de congregar, né? Para você entender como foi forte a convicção da parte da palavra. O inferno inventou o que ele quis, mas ele nunca me fez pensar, duvidar em se eu continuava congregando ou não, viu? Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu comecei orando, intercedendo por missões. Um dia o Senhor me colocou esse desejo no coração de eu investir. Eu comecei a abençoar missionários que estavam no campo. Eu comecei a estudar e eu comecei a trabalhar no departamento de missões do meu ministério, né? Comecei a me envolver com esse trabalho missionário. Um dia o Senhor soprou o vento e lhe disse: pronto, agora larga tudo e me segue. E ali foi quando eu assumi. Deus abençoe, Didi, Deus Santo, Roberta, que Deus abençoe. E eu estou aqui, então, contando que chegou o momento de eu ir ao campo, né? E faz já, outro dia eu estava contando, eu estou falando que faz 10 anos, 15 anos. Gente, já faz quase 19 anos, desde aquela, vai se fazer agora, vai se completar agora em dezembro, desde aquela vez que Deus me falou para deixar tudo e segui-lo, né? Falei, caraca! Quando eu fiz a conta, falei, poxa, comecei no Rio, justamente. Então, eu carrego o caraca desde aquela época. E eu fiz um balanço no meu ministério, eu pude ver quantas vezes eu passei por muita prova, eu passei por necessidade, né? E como realmente é importante que exista esse compromisso da igreja no todo. Nesses últimos meses, o senhor teve falado a respeito dessa mudança que vai acontecer no Brasil por conta desse processo que o país inteiro passou das eleições, que está atravessando ainda. Mesmo assim, eu me lembro quando ele falava na última transmissão que eu gravei, que acho que foi segunda-feira, né, passada, e ele falando ao respeito de que a gente deve lutar até o final e que nesse processo de luta, de entrega, de oração constante, de intercessão, de bradar, de profetizar, da igreja começar a se levantar para marchar, como há muito tempo atrás, né? Até como na época do primeiro avivamento no Brasil, né? Como o exército de Cristo realmente vestiu a camisa e começou
a realmente a pagar o preço, né? Aí eu falava com Deus, Deus, mas como, o que que vai ser disso, né? Aí o Senhor mostrava que estava chegando um grande avivamento sobre o Brasil, que ele estava preparando o povo de Deus para voltar a se levantar como a igreja do Senhor, aquela igreja primitiva que estava pagando o preço do evangelho, muitos que estavam acomodados iam ser sacudidos, ia haver um racha literalmente na igreja com respeito àqueles ministérios que estão fazendo da casa de Deus um show, que se esqueceram de realmente ir atrás das almas perdidas, que estão crescendo em quantidade, mas não estão crescendo em qualidade, porque não ensinam o povo de Deus, porque não instruem, porque não exortam, porque não ficam massageando o ego das pessoas e fazendo com que fosse a essência da igreja se perdendo ao longo do tempo. E ele falava ao respeito desse tempo que está chegando sobre o Brasil, de voltar a enviar missionários às nações, né? Eu continuei trabalhando, eu continuei orando nesse propósito, e o Senhor começou a me mostrar a minha próxima viagem, né? A minha próxima missão. Eu fiquei muito conectada com isso. Eu comecei a pedir, Deus, então, me dê, em nome de Jesus, me dê estratégias, me dê ferramentas para levantar recursos. Me ajude, Pai, porque eu preciso trabalhar, eu preciso gerar um salário, eu preciso voltar, né? Aí o Senhor falava, aí eu falava, pai, o que que eu faço? O que que eu faço para me preparar, me estruturar para essa próxima missão? Porque agora não vou estar no Brasil, não vou estar na minha terra, não vou ter, né, a minha mãe para me ajudar, não vou ter a minha pastora de perto, não vou ter o meu ministério de perto outra vez, né? Então, como é que eu vou fazer? Aí o Senhor me deu um projeto para estar ministrando esse seminário de missões, por isso que vocês estão vendo no slide, aqueles que estão no YouTube estão vendo o slide com esse cartaz Seminário de Missões, né? Vai ser a turma 2022, e eu já estou te convidando a você se inscrever, amém? Esse seminário vai ser ministrado todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário que a gente faz as lives, mas a gente vai ministrar às 21 horas. Já vem com a apostila, Deus me deu uma apostila maravilhosa, é a melhor apostila que eu já redigi até agora, de todos os seminários que eu ministrei desses 7 anos, né? Apostila inclusa, então, é, a gente vai ministrar ele por Meet do Google ou por Zoom, né? Eu vou ver ainda nesses dias que estão faltando. A gente vai começar no dia 5 de dezembro, né? Na primeira segunda-feira de dezembro, e você vai ganhar ainda 3 meses de curso de idioma, né? Eu tenho um canal do YouTube onde eu mostro esse trabalho, eu ensino em português, ensino espanhol e eu ensino inglês, né? São as três línguas. O meu foco sempre foi para estar ajudando os missionários no campo a aprender outra língua, né? Ou aqueles que estão com esse desejo no coração de poder pregar o evangelho para outra língua. Então, você vai ter esses 3 meses de curso gratuito, eu vou estar ensinando para você, você vai escolher a língua que você quiser, no caso, porque se você fala português, seria espanhol ou inglês, amém? Então, o pagamento pode ser pelo Pix, você pode fazer transferência bancária também, vai ter uma taxa, né, com certeza, porque o obreiro é digno do seu salário, né, amados? Então, vai ter um desconto se você vier fazer a inscrição com mais um amigo, se trouxer mais pessoas, né? Então, vai ter desconto de acordo com essa quantidade de pessoas. Vai ter desconto para grupo de igreja, né? E no final do seminário, vai ter um desafio missionário para você participar. Não perca. Deus me deu uma criatividade, assim, surpressiva também para mim, né? Nunca tinha me inspirado daquela forma. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Eu estou com muita expectativa, eu estou com muita vontade de conhecer você, de poder a gente passar por esse tempo riquíssimo juntos na presença de Deus, podendo investir no teu ministério e você também me ajudando a poder continuar fazendo missões. Amém? Este seminário, então, vai ser
um antes e um depois no seu ministério, pode ter certeza, porque as coisas que Deus tem revelado, as coisas que tem trazido, as ferramentas que tem me dado, mudaram a minha história totalmente, e eu estou convicta que se você aplicar também, você vai poder ter esse antes e depois no seu ministério. Continuar, além disso, você vai estar nos ajudando a continuar fazendo missões, como eu já disse, poderá ter acesso a ferramentas que nós alcançamos e desenvolvemos durante mais de uma década, estudando e colocando em prática no campo missionário, que é o mais maravilhoso, né? Que a gente possa estudar e colocar em prática. Não adianta ficar estudando, estudando, estudando e a gente não vivenciar aquela experiência, né? Então, ah, queremos então ajudar a quem deseja investir neste ministério. Esse é o intuito do seminário, poder estar ajudando outras pessoas que de repente estão já atuando no Ministério de Missões ou que estão já com essa curiosidade, querendo crescer, querendo aprender. Como eu te falei, em dezembro vou completar 19 anos que Deus me chamou, literalmente. Mais desses 7 anos que eu comecei a ir ao campo, né? Então, nesses 2 anos e pouco que eu tive, desde que Deus me chamou até eu sair às nações, eu comi Bíblia, eu estudei sobre missões, eu comecei a me informar, né? Então, esse processo que eu passei de mais de não somente esses 2 anos e pouco de estudo e os anos de experiência que eu fui estudando outras coisas no campo missionário também, e essas experiências que eu ganhei, você vai ter compactadas nesse mês de dezembro, durante todo o seminário, né? Então, eu quero investir no seu ministério, eu quero te ajudar, quero passar tudo que eu aprendi para você, e talvez você não vá, mas talvez você possa estar agregando na tua igreja, no teu ministério. Ali está o QR Code, né? O QR Code para você poder colocar o seu celular ali, você ler, fazer leitura para você fazer o pagamento. O valor é de R$ 150. Ai, missionária, mas é muito. Não, muito vai ser eu pagar a passagem que eu tenho que pagar para ir para a próxima missão. Muito vai ser eu pagar. Se você tem um pouco de amor pela minha vida, então invista, invista. Quando a gente. Aí vem essas duas frases que eu peguei, porque tem gente que fala, a palavra diz que de graça recebeu, de graça dai, que não sei o que se eu dou de graça há 20 anos, meu irmão. E sem contar os anos antes de eu sair para missões, né? Que eu já dava, sempre fui uma doadora alegre, como eu já te contei, né? E eu preciso investir para continuar indo às nações. Aí cada qual, eu coloquei essas duas porque cada qual, segundo o coração, vai escolher uma das duas frases, né? Dai de graça, então, dai de graça, mas também tem aqui melhor dar do que receber, né? E buscar sempre as coisas do reino, a gente aprender a investir nas coisas do reino. Eu, para fazer meu seminário teológico, eu tive que pagar, tá? Todos os seminários que eu fiz, eu tive que pagar, a cada taxa mensal, eu tive que pagar a minha. Para minha formatura. Então, depende, se seu coração foi miserável, então não precisa nem ficar escutando. Você pode ir, mas você vai perder, né? Quem fica com espírito de miséria perde. Agora, aquele que entendeu que a melhor coisa que você pode fazer, já está saindo do portunhol, a melhor coisa que você pode fazer é investir nas coisas do reino, então vai para frente, continua comigo, que a gente vai continuar crescendo, em nome de Jesus. Qual é a frase que combina mais com você? É você que sabe. Eu só sei que eu peguei para mim, melhor é dar do que receber, e comecei a dar meu tudo, comecei a dar meu melhor, e o Senhor me levou para as nações, me levou para ter experiências sobrenaturais inacreditáveis. Aquilo foi marcando minha vida, me fortalecendo, me enchendo da presença de Deus, e eu não troco nenhum desses dias por nada. Por muitas vezes eu fiquei sem um tostão, mas a experiência que eu tive na presença de Deus, aliás, desde que eu larguei tudo para seguir Jesus, nunca mais eu tive a vida financeira que eu tinha antes, quando eu estava na minha profissão, e quando eu era doadora alegre, e quando eu era dizimista fiel. Mas mesmo assim, cada vez que chegava uma oferta na minha vida, alguma bênção na minha mão, eu sempre dizimei, nunca deixei de dizimar, tá bom? Eu entendi o que é investir no reino. Então, se você entendeu,
venha comigo participar desse seminário, venha investir no reino, venha ajudar a que eu possa continuar fazendo missões nas nações. Faça a sua inscrição agora, então, o e-mail para você fazer a sua inscrição é Global Cella School, né? Esse é o projeto mais bonito e mais maravilhoso que Deus me deu nessa estrada. Eu já contei para vocês durante o tempo da pandemia, né? E esse ano o Senhor me deu o patrocínio de um site para eu poder dar forma a esse projeto, que é uma escola online, onde a gente está ainda em construção, né? Não estamos com todos os cursos que a gente já queria poder anunciar, mas estamos dando forma, estamos agradecidos porque Deus, eu falo em plural porque eu não estou sozinha, tá? Está meu filho envolvido, está minha mãe, tem a equipe da missão na Argentina que está me ajudando, e então a intenção dessa escola é que a gente pudesse arrecadar recursos para poder estar continuando a investir em missões. Paz Tobias, falando em Tobias, está lá na Argentina, estamos conectados com Sara, que está aqui de Fortaleza, o Sumi de lá da Índia, hein? Sumi vai estar. Eu já chamei o Sumi para estar compartilhando conosco no seminário. Você vai ter representantes da Índia, do Japão, tá? Vai ter da Argentina, vai ter uma mistureba santa nesse seminário. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Venha compartilhar, venha aprender, venha continuar crescendo, invista, amém? E nos ajude a continuar investindo em missões. Então, esse é o nosso slide que eu compartilhei. Vá para o YouTube para você poder ver e você poder pegar o QR Code para poder abençoar o nosso ministério, que nós possamos continuar fazendo missões, essa é a ideia, que a gente possa continuar investindo no reino. Eu sou daquelas que vão, né? Talvez você é daqueles que se levantaram para doar, ou daqueles que estão ali também junto com a doação, está intercedendo, você que ama missões, você que gosta de ajudar aqueles que têm a coragem e a determinação de poder ir às nações, então não deixe de fazer. Participe conosco, venha se encher da presença de Deus, se encher do conhecimento, daquilo que Deus passou para nós em todos esses anos, e que nós possamos fechar o ano com chave de ouro. Você ali vai aprender a projetar, né, a montar o projeto de missões na sua igreja, você vai aprender a administrar suas finanças para você poder projetar uma viagem missionária ou no fecho do primeiro semestre, ou no final do ano. Isso aí vai ser com você. Eu vou te dar as ferramentas e você vai poder montar o seu projeto, você vai aprender a montar uma equipe, você vai poder aprender a administrar essa equipe, você vai aprender como é que você se projeta, como é que você se prepara, né, antes de ir àquela nação, né? Você sabe que a gente precisa ter a orientação de Deus, então a gente tem que ir aonde Deus nos mandar. Deus é específico, Deus é específico. Ele fala aonde você tem que ir, quanto tempo tem que ficar naquele lugar, o que você tem que fazer. Ele te dá estratégia específica para aquele país, para aquela cidade, para aquele estado. Deus está no detalhe, ele trabalha no detalhe, ele conhece, gente, ele é o criador do universo, né? Então é tão maravilhoso a gente poder servir a esse Deus tremendo e a gente poder compartilhar essas experiências. Então eu te convido já para que você possa estar conosco nesse seminário de missões. Eu já estou com muita expectativa, estou muito feliz por aquilo que Deus tem feito, pelas revelações que Ele tem trazido à minha vida nesses últimos tempos e por tudo que Ele ainda fará, porque as suas promessas vão se cumprir e você não pode ficar fora do cumprimento das promessas de Deus na tua vida, amém? Então, assim eu me despido, eu vou orar para fechar essa live. Eu fiquei com a live ali no Instagram um pouco atrapalhada, né? Porque a imagem para mim não tá legal. Mas amém, eu te abençoo e eu te convido a você vir para o YouTube, que no YouTube está assim, ótimo. Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, te exaltamos, te engrandecemos, te agradecemos, Senhor,
pelo prazer de estar vivos, de poder viver esta vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Papai, obrigado pelos momentos bons e pelos momentos ruins, porque o nosso caráter foi moldado, foi tratado, Senhor, através dessas dificuldades. Senhor, obrigado pela rica oportunidade de hoje podermos ser chamados filhos teus, soldados do teu exército, que nós possamos, em tudo que viemos fazer, louvar e exaltar o teu grande nome. Deus amado, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Eu já te agradeço, Senhor, por cada um daqueles que estão assistindo, Senhor, essa transmissão. Obrigado por aqueles que vão assistir ainda. Obrigado por aqueles que chegam até o final da transmissão, papai. Obrigado por aqueles que oram no começo, escutam, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e por aqueles que ficam para orar conosco no final. Obrigado, Deus, pela paciência. Obrigado, Deus, pela inteligência. Obrigado, Deus, pela conexão. Obrigado, Pai, pelo teu entendimento, pelas tuas revelações. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor, diante dos nossos erros. Obrigado, Pai, o nosso coração hoje te louva, te exalta, te agradece por tanto que o Senhor tem feito sem a gente merecer. Meu Pai amado, louvado seja o teu nome em tudo que viemos fazer, em tudo que somos, em cada coisa que fazemos, em cada coisa que se manifesta no nosso ser. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Nesta noite, hoje, para sempre, Senhor, em cada pessoa, em cada filho teu, em cada soldado do teu exército. Senhor, eu já coloco esse seminário nas tuas mãos. Senhor, desperta, toca corações. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tomes a frente em tudo, meu Deus, em cada dia desse seminário, em cada coisa que vai ser ministrada, em cada tema, em cada assunto. Cativa corações, cativa mentes, meu Pai. Prepara o teu povo para esse tempo que o Senhor está trazendo sobre o Brasil. Prepara o teu povo, Deus amado. Senhor, e derrama do teu avivamento e que nós possamos estar preparados para ser parte desse incendiar da tua nação, papai. Em um nome poderoso de Jesus, receba a nossa gratidão. Amém e amém. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima live, viu? Ainda temos mais uma live em novembro. Fique ligado porque a gente vai se ver já já. Deus abençoe a sua semana, o seu dia, a sua vida, em nome de Jesus.